Vamos continuar então aqui a resolução dos nossos exercícios, né? Nós deixamos alguns exercícios aqui quando estávamos construindo ali as telas no Flutter. Nós temos um primeiro aqui, ordenar a lista de bancos, né? Foi marcado como um bug, tá? Se você assistiu às primeiras videoaulas do Flutter, né? Você viu que nós construímos ali a tela do banco, depois a tela da agência e a tela da pessoa, e deixamos alguns exercícios. Naquele momento estávamos utilizando ainda o MVC Framework, agora nós já estamos utilizando o Provider e continuaremos com o Provider, né? Mas vamos dar uma olhadinha nesse exercício que nós deixamos em aberto, tá? Então eu estou aqui com o Phoenix, feito com o MVC Framework, tá? Para nós analisarmos esse exercício aí do banco. Bom, deixa eu colocar então o banco lista page, para começar por ele aqui. E eu vou executar a aplicação. Já estou também com o emulador, né, o meu celular aqui aberto, tá? Estou acessando o meu celular com o TeamViewer, né, o Quick Support. Você instala o Quick Support, esse aplicativo aqui, ó, no seu celular. Daí você instala o TeamViewer no computador e você consegue acessar o seu celular de forma remota, né? Inclusive você consegue visualizar, e é isso que eu estou fazendo neste momento aqui, tá? Pronto, a aplicação está em execução, ela vai abrir aqui no celular e nós vamos ver a tela do banco, já que eu pedi para ele executar o banco lista page, tá bom? Eu já cadastrei alguns bancos, né? E o exercício ele menciona que nós precisamos resolver um determinado bug quando nós ordenamos a lista de bancos, tá? O que eu vou mostrar para você então é que de fato este bug ele não existe, né? A janela, a tela, ela se comporta como deveria se comportar. No entanto, pode parecer que existe um bug, tá? E é isso que eu vou esclarecer para você neste momento. Está executando. Vamos aguardar mais um pouco. Pronto, ele já apareceu. Então veja, esse ícone aqui, né? Ele aparece lá de A a Z, tá? E a ideia que pode fornecer para o usuário é que, se ele clicar nesse ícone, ele vai ordenar de forma ascendente e logo depois de forma descendente, tá bom? Então, a princípio, o que acontece aqui? Eu cadastrei esses bancos numa ordem, tá? Coloquei o banco número 1, chamei de A. O 2 de B, o 3 de C, o 4 já chamei de Z, o 5 de X e o 6 de H, tá? Essa é a ordem de cadastro que eu realizei. Então, imagine que lá na minha tabela do banco de dados, o ID deste registro é 1, o desse é 2, o desse é 3, o desse é 4, o desse é 5 e o desse é 6, tá bom? Quando eu clico então nesse botão, ele vai ordenar para mim, clicando no lugar incorreto. Então, deixa eu voltar aqui, olha, eu vou clicar no botão agora. Aí. Cliquei uma vez. O que acontece? Ele ordena em ordem alfabética ascendente. A, B, C, H, X, Z. Veja que ele removeu a ordem dos números aqui, tá? Ficou 1, 2, 3, 6, 5, 4. Ele deu preferência aqui à ordem ascendente. Eu vou clicar novamente no botão. Daí o que acontece? Ele volta para a ordem anterior, tá? Ele não coloca em ordem descendente, que seria o Z primeiro, depois o X, depois o H, depois o C, depois o B, depois o A, né? Então, o que pode ter ficado confuso naquele momento da videoaula era que o código estava preparado para ordenar de modo ascendente e descendente, o que não é verdade. O código está preparado para ordenar de modo ascendente, como ele está fazendo agora, ou não ordenar, né? Então, no segundo clique, ele não ordena, ele deixa na ordem padrão, na ordem que ele já se encontrava anteriormente, tá? Então, em relação a esse bug,
não existe o que fazer, tá? Não existe bug. O sistema se comporta como deveria. O que falta é implementar a ordenação descendente. Ok? Então, se continuássemos trabalhando, né, com o MVC Framework, com aquela ideia que nós estávamos utilizando, nós teríamos que implementar o código para ele ordenar de forma descendente, tá? Aí eu vou colocar um outro comentário. No entanto, estamos agora utilizando o provider e o data table, que já consta com a ordenação ascendente e descendente. Tá? Então, com isso, né, nós finalizamos esse cara aqui. Podemos passar ele aqui para o pronto, tá bom? Voltando aqui, então, nós temos aqui um bug para refrescar a lista do banco após a exclusão. Vamos dar uma olhada nesse erro aqui acontecendo, né? Eu vou inserir um novo banco aqui, ó. Pressionei para inserir. No código dele, vou colocar aqui 699, um nome qualquer, uma URL qualquer, salvei. Tá aqui o novo banco que eu inseri. Eu vou selecionar ele e vou clicar no botão de excluir. Excluir banco, ok. Quando eu retorno para cá, o banco continua aqui. Mas se eu pedir para ordenar, ele vai desaparecer porque ele não existe mais no banco de dados, tá? Então, qual é o problema aí? O problema aí é o seguinte, ó. Aqui no banco service, no método excluir, eu estou testando se o retorno é isso daqui, ó, essa raw query, tá? Se o retorno é maior que 0, tá? Normalmente, né, esses métodos de exclusão, eles retornam a quantidade de registros que foram excluídos, tanto o método de exclusão quanto o método de atualização, o update. O update e o delete, eles devem retornar a quantidade de registros que foram excluídos, tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui, então. Aí nós vamos voltar aqui. Vamos tentar excluir aqui esse banco 4. Vou selecioná-lo. Vou clicar em excluir. Excluir esse banco, ok. Daí ele parou aqui, tá? Então essa raw query aqui, ó. Deixa eu pressionar um F12 aqui para a gente ver o que vai acontecer com ela. Ou o que está selecionado aqui dentro, né? O que acontece aqui dentro. Ele não vai permitir que eu coloque um breakpoint. Então, deixa eu pressionar um F10 aqui. E o meu retorno aqui, ó, 0, tá? Ele não está me retornando a quantidade de itens que foi excluída, tá? Então, o fato de eu utilizar o raw query para isso daqui, não me favoreceu o retorno da quantidade de registros excluídos, tá? Quando eu faço esse teste aqui, se retorno por .length for maior que 0, isso aqui vai retornar um false, né? E quando eu chamo esse método excluir aqui, tá? Eu testo, né, se o retorno é true. Se o retorno for true, aí sim é que eu refresco a lista. Olha. Se nós viermos aqui no banco detalhe page, que é onde está a chamada para esse método aí, deixa eu encontrá-lo aqui. Aqui, ó, banco detalhe page. Eu chamo o método excluir. Aí, se o retorno for true, na verdade aqui em cima, se o retorno for true, é que eu refresco a lista, tá? O retorno aqui nunca vai ser true, né, porque ele está sempre sendo igual a 0, tá? Não é maior que 0, ok? Por conta disso é que eu estou tendo esse problema, né, não está refrescando a lista, tá bom? O que eu posso fazer para resolver isso daí? Bom, primeiro eu posso verificar aqui se o retorno é igual a 0, né? O que não significa nada, porque sempre vai ser igual a 0, tá bom? Eu posso simplesmente retornar um true,
tá? Se ele passou daqui, é porque deu certo. Se acontecer algum problema, então uma exceção será gerada. Mas ainda assim não está muito seguro isso daqui, né? O ideal seria nós buscarmos esse método aqui, ó. Veja que eu cliquei aqui em Raw Query, vou pressionar F12, e dentro do DB Interface eu tenho um método delete, onde eu passo a tabela e passo um ID, tá? E com esse método delete eu tenho a quantidade de linhas aqui, olha, int rows, a quantidade de linhas que foram excluídas, tá bom? Vamos tentar utilizar esse método aqui. Vou matar o servidor. Daí nós vamos fazer o seguinte, olha, this.delete, aí ele pede a tabela é banco, e o ID, deixa eu fechar isso aqui, o ID é esse cara aqui, ó. Já está aqui, né? É o ID que a gente já está utilizando. Nós estamos colocando aqui $1 porque ele está interpolado aí dentro da nossa query, né? Vamos ver o que é que ele está reclamando aqui. Está dizendo que o tipo inteiro não pode ser passado para essa lista de maps, é claro, né? Que o nosso retorno ele tem que ser um inteiro, porque ele vai retornar a quantidade de campos, tá? E aqui eu retorno, deixa eu buscar aqui em cima, não vou ter nada, retorno maior que zero, tá? Aí sim, fica agora retorno maior que zero, né? Porque quando eu utilizar o delete, ele vai me retornar a quantidade de linhas que foram excluídas, tá bom? Vamos lá, vamos testar de novo. Eu vou executar, vou pressionar o F5. E a gente vai excluir um banco e vamos verificar se o retorno aqui vai ser 1. Como 1 é maior que 0, ele vai retornar true e a nossa lista deve ser recarregada, tá? Ok, a aplicação está carregada, vou selecionar aqui o banco 5. Vamos excluir o banco 5. Quer excluir o banco? Ok. Ele vai parar aqui. Então apareceu aqui que string não é um subtipo de inteiro, né? Então esse problema aconteceu no controle agora, tá? Bom, no controle nós chamamos o banco excluir, passamos um banco.toMap para ele, estamos convertendo aqui o banco para map, tá? Esse banco aqui, se eu pressionar F12 em banco, F12, eu vou observar que o ID é uma string, olha só, né? E lá no banco service nós recebemos o banco, passamos o ID do banco para essa variável ID aqui, ó, que nesse momento está sendo dynamic, mas lá no delete ele aguarda um inteiro aqui para o ID, tá? Então provavelmente o problema é aí, tá? Vamos tentar corrigir esse probleminha aqui. Bom, o ideal aqui, de fato, era que dentro de banco nós já utilizássemos esse ID como um inteiro, tá? Esse seria o certo, seria a solução final, né? E de fato nós já estamos fazendo assim, né, na nossa nova aplicação feita com o provider, tá? Mas só para nós concluirmos este exercício, eu não vou mudar aqui, senão nós vamos ter que mudar outras estruturas dessa aplicação e não vale mais a pena ficar mexendo nessa aplicação em si mesmo, tá? Para resolver esse problema aqui, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou converter esse cara aqui para inteiro. Primeiro eu vou testar se o ID que está vindo aí é nulo. Se for, de cara, não tem como eu testar isso agora porque eu tenho que pegar o ID primeiro, né? Então vamos lá. Eu vou pegar esse ID como um inteiro e aqui eu vou colocar um int.parse. Ok? Então ele vai tentar fazer o parse aqui no inteiro.
né, e vai passar por ID. Se por alguma razão, né, dentro dessa lógica dessa aplicação, eu receber algo diferente de um número aqui, isso vai gerar uma exceção. Então eu teria que tratar essa exceção aqui e tudo mais. Mas eu não vou me preocupar com isso neste momento, porque nós já estamos mais à frente, né? Nosso código já está evoluído e já estamos utilizando aí um outro framework. Mas para resolver esse problema específico, né, de não estar recarregando a lista, e você já compreendeu por que eu vou fazer assim. Eu recebo o banco, o ID do banco é string, eu vou converter de string para inteiro, guardo o valor aqui, testo se esse valor é nulo, tá? Provavelmente a gente nunca nem chegaria nessa linha se o valor não fosse um inteiro, mas tudo bem, eu vou continuar com esse teste aí. Daí eu chamo agora o delete, passando o nome da tabela que é banco e passando o ID que eu recebi aqui, tá bom? Vou pressionar F5 e vamos testar para ver se nós vamos conseguir tanto excluir o banco como recarregar a lista de bancos agora dessa vez de forma correta, né? Apresentando os bancos menos aquele que foi excluído. Sistema carregou, vou selecionar o banco 5. Pronto, vou pedir para excluir. Deseja excluir? Ok. E tá aí. Ele excluiu e recarregou certinho a minha lista de bancos, tá? Posso então voltar aqui e informar, tá? O problema ocorria porque estávamos usando o comando raw query que não retorna a quantidade de registros excluídos. Ao utilizar, devemos então utilizar o comando delete OBS. É importante que o ID do banco seja convertido para inteiro dentro do model, pois estamos fazendo um parse no service e isso pode causar problemas, tá? Fica aí o comentário, ok. No entanto, o nosso bug aí foi resolvido. Nem coloquei em progresso, deveria ter colocado, né? Mas agora eu já vou mover diretamente para pronto, tá? O próximo então, vamos colocar em progresso, actions e controller. Verifica a possibilidade de usar apenas o banco controle se livrando da classe banco action. Já foi resolvido, né? Esse exercício foi resolvido, deixando apenas a classe controller para o banco. Você lembra que nós desenvolvemos uma outra videoaula onde nós migramos, né, o código do banco e nos livramos do banco action. Ficamos apenas com o banco controller, tá? E aí ficou outro exercício para você fazer a mesma coisa com o banco agência, se livrar do banco agência action, né? Então esse aqui tá ok, esse aqui já foi. Já foi feito. Fica então em pronto, vamos para o próximo. Banco agência hint no lookup. Então vamos aqui no banco agência. Para eu visualizar o banco agência, eu vou retornar aqui no começo. Deixa eu ver, main dart, pressionar F12 aqui. Aqui, ó. Banco agência list page. Tenho que trazer esse cara para cá. Sem o comentário, né? Deixa eu colocar o comentário aqui. Pronto. E fazendo assim, ele vai executar para mim primeiro a janela banco agência. Daí na janela banco agência nós temos um lookup. Um lookup para buscar pelo banco, né? E o hint que estava aparecendo lá, o que está aparecendo, né, é um hint em inglês. Tanto é que aqui no exercício é um hint, ele está search, tá? Eu quero mudar esse hint de search para filtro, tá bom? Então vamos lá. Cadastro de agências. Quando eu clico aqui para incluir, ele vai aparecer para mim as opções de inclusão, aí tem o ID do banco. Quando eu clico aqui para procurar, ele aparece search, tá bom? Para resolver isso daí, você deve entrar aqui no Data Search, no Delegate que nós criamos, né? E você vai criar um
um construtor para o Data Search, tá bom? Que está logo aqui, ó. Já deixei aqui, vou só descomentar. Você cria o construtor. Nesse construtor você chama o super, chama o pai, que é o Search Delegate aqui, ó. Ao chamar o Search Delegate, você pode passar alguns parâmetros para ele, tá? Eu vou pressionar aqui Search Delegate, vou pressionar F12, tá? Eu cliquei em cima dele, agora eu vou pressionar F12. Daí você vê que você pode passar para ele um Search Field Label com o hint text. Você pode também passar o tipo de teclado e uma action para o input, tá? Mas o que nós queremos alterar é o Search Field Label. Então, em Search Field Label, aqui ó, eu chamo o super, tá? Tá aqui o construtor que eu estou criando para o Data Search, que é a minha classe aqui. Daí, 2 pontos, chamo o super, que é o construtor desse cara aqui, ó. Tá? E no Search Field Label eu vou passar filtro. Só isso mesmo, tá bom? Salvei, vou recarregar aqui a minha aplicação. Voltei aqui, cliquei em mais, cliquei para procurar e apareceu o filtro no lugar de search, né? Com isso, então, eu posso vir aqui e colocar um comentário. Para conseguir esse feito, devo criar um construtor em Data Search, passando filtro como parâmetro em Search Field Label. Segue o código. A gente pega, coloca esse código aqui e tá valendo. Tá bom? Então esse cara aqui foi fácil, né? Não ficou nem em progresso. Deixa ele em progresso aqui, um segundo, pronto. Já passou para a linha pronto. O próximo aqui, ó, vamos colocar em progresso. O próximo exercício fala o seguinte, né? Verifique a possibilidade de utilizar o JSON dos bancos da Febraban encontrado no GitHub. Põe aqui o que você aprendeu. Não se preocupe se você não conseguir resolver esse exercício. Bom, esse eu não vou resolver dessa forma, porque nós já implementamos os 5 servidores com JSON, né? Nós já estamos trazendo o conteúdo em JSON dos nossos serviços REST nos 5 servidores diferentes, tá? Então, eu queria que você tivesse um primeiro contato com o JSON aqui nesse exercício, mas eu até coloquei, ó, não se preocupe se você não conseguir fazer isso daí, porque nós vamos avançar no nosso treinamento, aí voltaremos ao assunto JSON mais à frente. A gente já chegou nesse assunto JSON, tá? Então esse cara aqui, vou colocar um comentário aqui para ele. Da seguinte forma, nós já implementamos os 5 servidores com JSON, tornando esse exercício desnecessário nesse momento. Tá? Mas se você conseguiu desenvolver esse exercício, parabéns, ok? Você teve o primeiro contato com o JSON, né? E aí certamente quando nós desenvolvemos os servidores, ficou mais fácil para você compreender o que é que nós estávamos fazendo ali. Então esse passa para cá. Vamos aqui no seguinte, né? Traga o banco do SQLite, tá? Então aqui a ideia era que nós, naquele lookup, né, trouxéssemos o banco do SQLite. Bom, o SQLite, como você sabe, né, era uma maneira de apresentar ali ao Flutter, primeiramente, sem que nós tivéssemos os servidores. Agora nós já temos os servidores, né? No entanto, eu ainda não apresentei para você a janela, neste momento, né, de gravação desse vídeo aqui, você ainda não viu a janela banco agência funcionando com o lookup, tá? Então nós vamos alterar um pouco esse exercício assim, ó. Esse exercício será alterado para trazer o banco lookup em banco agência do servidor. Ok? Então vou salvar. E vou deixar esse exercício aqui em progresso para te mostrar em uma outra videoaula. Nós vamos voltar para ele posteriormente, tá? Vamos colocar esse outro aqui em progresso. Campo observação maior. Ah, tá. Se nós viermos aqui nessa janela do banco agência, o campo observação está muito pequeno, tá?
Normalmente o campo observação ele costuma ser um pouco maior que isso daí, tá? Então aquele exercício pede para você colocar o campo observação maior. Você vai fazer isso dentro do model banco agência, bem aqui, ó, onde tem o campo observação. Basta você utilizar essa propriedade maxLines, tá? Eu vou descomentar ela aqui. Maxline 3, coloquei, salvei. Deixa eu voltar aqui, ver se vai dar um hot reload. Aqui, ó, daí o campo observação já ficou maior, tá bom? Ele colocou 3 linhas, tá? Se você quiser ele ainda maior, basta você aumentar a quantidade de linhas aqui, tá? Coloca 5, por exemplo, ele vai ficar ainda maior. Se a gente voltar aqui e clicar no mais, aí, ó, ficou ainda maior o campo observação, tá? Então, é bem simples esse daí. Podemos vir aqui, colocar um comentário. Basta utilizar a propriedade maxLines dentro do model banco agência. Salvei. E podemos passar isso aqui para pronto. O que é que falta aqui? Migrar o código do banco agência, né? Esse aqui era para fazer a migração do código banco agência se livrando do... qual era o nome do cara que tinha aqui? Do action, né? Se livrando do action, tá? E convertendo ele apenas para controller, tá? Provavelmente você conseguiu fazer esse exercício, né? Porque nós fizemos o do banco passo a passo, tá? Então, certamente você deve ter conseguido fazer isso para o banco agência também. Esse exercício, no momento, não faz mais sentido fazê-lo, porque nós já estamos utilizando o provider, né? Como estamos utilizando o provider, não se faz necessário a repetição desse passo a passo para o banco agência, né? Não se faz necessária a repetição, como assim? Porque nós fizemos passo a passo o do banco, tá? Então, só para você repetir, né? Para você aprender e colocar em prática o conhecimento, nós pedimos para você fazer a mesma coisa com o banco agência, tá? Se você fez, ótimo, você aprendeu a utilizar isso com o MVC Controller, né? Mas, como nós já estamos utilizando o provider, fazer de novo, passo a passo, a migração desse action apenas para usar o controle como MVC Controller, não faz nenhum sentido aqui pra gente, mas no treinamento, tá bom? Vou colocar este comentário e vou migrar isso aqui. Opa, esse não. Esse cara para pronto. Daí nós temos aqui construir as demais abas da pessoa, né? Isso que nós não vimos ainda. Vou só apenas colocar um comentário. Realizar esse exercício utilizando o provider e trazendo os dados do servidor REST. Salvei, vou colocar em progresso, mas a gente vai ver posteriormente em outra videoaula, tá? Pessoa, aspectos visuais. Exibir a pessoa física ou a pessoa jurídica de acordo com o que o usuário selecionou no tipo da pessoa. Utilizar um widget que permita selecionar uma data. Fornecer opções que fizemos com o tipo da pessoa. Enfim, tem algumas coisinhas para fazer aqui na pessoa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, realizar esse exercício mais utilizando o provider e trazendo os dados do servidor. Vamos colocar ele em progresso também. E, finalmente, utilizar o data table, né? Nós colocamos pessoa aqui, tá? Nós já utilizamos o data table com o banco e certamente vamos utilizar para a pessoa também. Mas o objetivo principal aqui era saber como utilizar o data table, tá? Então, eu vou colocar aqui que nós estamos utilizando o data table juntamente com o provider e com os servidores REST.
o que torna possível dizer que este exercício está pronto. Ok? Salvei. E esse cara eu posso passar aqui para pronto, tá? Então nós ficamos com 3 aqui pendentes, né? Esse de pegar o banco lá no lookup, né? Aqui ele está do SQLite, mas eu coloquei uma observação que nós vamos pegar do servidor REST, tá bom? Do servidor REST, que é o que nos interessa neste momento, né? Esse fica pendente, as demais abas da pessoa e os aspectos visuais da janela pessoa, tá bom? Então nós vamos preparar videoaulas para mostrar para você a resolução desses exercícios aqui. Os demais então ficam aí marcados como prontos, né? E aí nós ficamos aqui com a nossa linha to-do limpa por enquanto, né? Em breve nós teremos aqui mais exercícios para a resolução.